Olá, amigos. Nós vamos falar hoje, iniciar, uma série de aulas sobre a nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Mas nós vamos começar falando do primeiro governo, o governo de José Sarney. José Sarney ele foi eleito vice-presidente na chapa com Tancredo de Almeida Neves, na época pelo colégio eleitoral, no fim da ditadura militar, vencendo Paulo Maluf. Só que José Sarney, o povo tinha desconfiança dele, porque ele foi durante praticamente toda a ditadura, ele foi presidente do partido que apoiava a Arena, depois do PDS, que apoiava o governo. Ele rompeu em 1984, ele rompe com o PDS, deixa a presidência do PDS e vai apoiar Tancredo Neves. E acaba sendo colocado como vice. E ele vai para o PMDB. Como ele tinha um passado ligado à ditadura, aí Tancredo Neves, no dia da posse, ele é internado para operar, fica aí uns 40 dias sofrendo, né? E acaba morrendo no dia 21 de abril de 1985. Aí Sarney passa a ser definitivamente o presidente nesse mandato. Inicialmente o mandato era de 6 anos, porque na ditadura, como estava na Constituição da ditadura, o mandato do presidente era de 6 anos. Em 1985, ele fez um emendão para aumentar a credibilidade, uma emenda na Constituição. Colocando na Constituição o quê? Eleições presidenciais seriam restabelecidas, o voto para analfabetos, liberdade partidária, incluindo o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, liberdade sindical, que não tinha no período da ditadura, e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte formada por deputados eleitos para o Congresso Nacional em 1986. Então, essas seriam as medidas que ele tomou. No seu governo, tivemos uma sucessão de planos econômicos. A inflação estava muito violenta. Quando foi em fevereiro de 86, no ano seguinte à sua posse, ele lançou o Plano Cruzado, com o ministro da Fazenda, era Dilson Funaro. Naquele dia ele cortou os zeros da moeda, 1.000 cruzeiros, que era a moeda da época, passa a ser um cruzado da moeda nova. Ele congelou todos os preços e salários, né? Só reajustaria o salário após a inflação de 20%, que é chamado gatilho salarial. Eles acreditavam que nunca ia disparar esse gatilho, então eles congelaram também. O sucesso foi imediato, inicial, ampla adesão popular, que os preços ficaram congelados, né? Saía até um bottom, assim, para colocar na camisa. Eu sou fiscal do Sarney, o povo ia para o supermercado, brigava, ligava, chamava a antiga SUNAB, né? Superintendência Nacional de Abastecimento, para poder multar as pessoas que estavam cobrando fora da tabela. A tabela saía nos jornais todo dia. Aí o povo começou a consumir, explosão do consumo, porque o preço ficou congelado, a procura foi maior do que a oferta. Com isso, as indústrias, o campo, né, foi ficando desabastecido, né, crise de abastecimento. Então, quem tinha produto vendia, tá, com ágio. O que é ágio? Olha, na tabela, o quilo de carne contra o filé tá 10 cruzados, mas se quiser comprar é 20. E como estava faltando, o povo comprava. Então a inflação ficou reprimida ali dentro desse ágio, né? Cobrança além do normal. E as exportações reduziram muito nesse período, né? Devido a essa questão do cruzado valer muito, mais que da paridade com o dólar. Ainda nesse governo, ele começou um período de privatizações, né? Algumas privatizações, começando ali pelo setor de telefonia, começou. Aí, como a dívida externa estava muito alta, não conseguia pagar os juros, ele decretou uma moratória, ou seja, suspensão dos pagamentos dos juros, que foi muito ruim para o Brasil, porque ele perde a credibilidade, né, internacional. Em novembro de 86, no mesmo ano do Plano Cruzado, ele foi segurando o Plano Cruzado até novembro, quando ele havia eleições para deputados e governadores. E o PMDB foi o grande vitorioso. 22 dos governadores e 54% dos deputados foram eleitos. E aí ele vai soltar o Plano Cruzado, né?
ele vai soltar o plano cruzado. Então, ele tinha do lado dele aqui é o Lula, né? Puxando o bigode de cá, o Leonel Brizola, o antigo combatente político que o Brasil já teve. O Plano Cruzado 2 foi depois da eleição. Ele liberou geral, né? Liberação parcial do congelamento de preços, aumento de 80% no valor dos automóveis, ajudando os grandes empresários, né? Aumento de água, luz, telefone, correios, aumento de impostos para cigarros e bebidas e a volta da inflação. A inflação volta disparada. Com isso, o ministro Dilson Funaro é demitido. Em seu lugar, vai entrar Luiz Carlos Bresser Pereira, que vai ser o novo ministro da Economia, da Fazenda, né? Em fevereiro de 1987 é instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses Guimarães, né, um político, que a gente pode dizer dos poucos políticos que entraram pobres e saíram pobres da política, né? Um homem que tinha ideais mesmo, era Ulisses Guimarães. Ele foi o presidente da Assembleia e foi ele que promulgou a Assembleia também, né? O plano Bresser, como eu falei, Luiz Carlos Bresser Pereira assumiu o governo. Aí, em junho de 87, ele lança um novo plano, chamado Plano Bresser. É um novo congelamento de preço salário por 3 meses, aumentou os impostos para arrecadar mais, fim dos reajustes salariais automáticos, o gatilho acaba, retomada das relações com o FMI, fim da moratória, faz um acordo lá com o Fundo Monetário Internacional. E o fracasso do Plano Bresser foi geral, né? A inflação voltou ali logo em 2, 3 meses, a inflação tinha voltado. E o governo começou a ter uma queda vertiginosa da popularidade. Em outubro de 1988, a nova Constituição, a Constituição Cidadã, essa que está em vigor até hoje, foi promulgada. Nela tinha eleições diretas e secretas em todos os níveis. O mandato ficou 5 anos para o Sarney, que era 6, caiu para 5, e os próximos 4 anos. Ainda não tinha reeleição aqui, não. Voto facultativo para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos. 16 a pessoa pode votar, mas se ele quiser. A partir de 18 é obrigatório. Eleições para cargos executivos em 2 turnos. Prefeito, governador e presidente tem que ter 2 turnos para ganhar a eleição. Se não ganhar a maioria dos votos na primeira, o primeiro tem que ter outro segundo turno. Voltou o habeas corpus, né, que tinha sido tirado pelos militares, que é aquela que a pessoa é presa injustamente, sem causa, vai lá e impetra o habeas corpus, né, que abre o corpo, quer dizer, liberta a pessoa, e volta, porque na ditadura não tinha habeas corpus. A pessoa era presa por qualquer motivo. Fim da censura, né, que durou aí 20 anos do período militar. Direito de greve volta. Férias condicional de 1/3, que não tinha ainda. Multa de 1/3 do salário, desculpe. Multa de 40% do valor do fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa. A licença maternidade é criada 120 dias, de paternidade 4 dias. Criou o seguro-desemprego, que até hoje está em vigor, que é aquela que ele recebe durante um período, depois desempregado. E o racismo passa a ser, pela Constituição, um crime inafiançável, né? Essa Constituição ela foi muito moderna mesmo nos direitos individuais. Quando ao final do governo dele, em janeiro de 1989, ele cria um outro plano, já com o novo presidente, novo ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que cortou o 0 do cruzado, 1.000 cruzados virou 1 cruzado novo. Mudou o nome da moeda também. Um novo congelamento abriu a entrada de capital estrangeiro no Brasil, sem efeitos, porque a inflação chegou a 1.782% ao ano em 89. Era mais ou menos 120%, 140% ao mês, né, até o final do governo Sarney e início do próximo governo. A insatisfação popular era muito grande, havia saques a supermercados, greves, a coisa ficou terrível. Então, a década de 80 foi considerada uma década perdida, né? Aí vamos ter depois a sucessão de Sarney na primeira eleição direta do Brasil depois da ditadura militar. Mas que é assunto para a próxima aula sobre a nova república. Muito obrigado a vocês e até a próxima.